Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Cumprimente essa pessoa que está ao seu lado. Diga a ela que bom que você chegou aqui nesta manhã. Louvado seja o Senhor pela comunhão da igreja. Amém. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo de número 19. Salmo 19. A excelência da criação e da palavra de Deus. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai dos seus aposentos e se alegra como um herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada pode se esconder do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Louvado seja Deus. Você pode glorificar a Deus por isso? A palavra diz que a lei do Senhor é perfeita e ela restaura a alma. Eu tive a oportunidade de falar outro dia de que tudo que nós precisamos o Senhor tem nos dado. Tudo que nós precisamos. E aí é muito fácil a gente remeter esse tudo para aquilo que é material, para aquilo que é do nosso dia a dia, para aquilo que a gente precisa para viver todos os dias. Mas aqui diz também que a lei do Senhor é perfeita e ela restaura a alma e dá sabedoria aos simples. Então também espiritualmente o Senhor tem dado tudo o que nós precisamos. A palavra de Deus aqui diz que ela é perfeita. Você não vai ver contradição na palavra do Senhor. Você não vai ver nenhum momento conflitante entre algo que está sendo dito aqui na palavra do Senhor. E ela também não somente é perfeita, mas ela restaura a alma. Restaura a nossa alma. Muitas vezes estamos confusos, abatidos, atribulados. Busque na palavra de Deus e ela vai restaurar a sua alma. Muitas vezes nós lemos assim passagens diretamente e quase que automaticamente sem desfrutar dos detalhes. Aqui diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura. Ou seja, haverão momentos em que vamos estar sim abatidos, mas volte-se para a palavra do Senhor, volte-se para a lei, volte-se para aquele que pode restaurar o nosso interior. E por fim ele diz que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. O Senhor tem sido a sua rocha? Ele tem sido o seu redentor? Então eu tenho que te dizer, você tem muitos motivos para louvar o Senhor, amém? Deixa a sua Bíblia de lado, feche os seus olhos aí onde você está. Vamos iniciar esse culto orando e entregando a nossa vida no altar do Senhor
e tudo o que vamos fazer, esse culto que vamos prestar a Deus nessa manhã. Amado Deus e Pai, louvamos o Teu nome e Te agradecemos porque Tu tens sido maravilhoso. Obrigado, Deus, pelas Tuas misericórdias que têm se renovado a cada manhã. Obrigado pela graça derramada sobre nós. Obrigado, meu Deus. Pai bendito e amado, aqui chegamos nesse lugar, Pai, para oferecer um culto a Ti. Deus, aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Pai, recebe a nossa adoração. Recebe neste lugar os cânticos que serão entoados, que cheguem como um aroma agradável até a Ti, Senhor. Deus, sonda os nossos corações, o mais profundo do nosso coração. Transforma a tristeza em alegria. Traz esperança para o abatido. Deus, abre as portas. Meu Deus, provê aquilo que precisamos aqui nesta manhã. Chegamos aqui para cultuar a Ti, mas Deus, Tu és tão maravilhoso, o Teu amor nos constrange de tamanha forma que Tu nos abençoa. Deus, e como é bom ser abençoado por Ti. Meu Deus, que em nome de Jesus, ao iniciar dos louvores, possamos, Deus, rasgar no nosso coração na Tua presença, que não haja nenhuma reserva, mas que, Pai, possamos abrir completamente o nosso coração e possamos Te louvar e Te entronizar nesta manhã. Te agradecemos pela Tua presença em nosso meio, porque Tu habita em meio aos louvores do Teu povo. Eu Te peço por aqueles que estão a caminho, que possam chegar em segurança e paz aqui neste lugar, e que juntos possamos engrandecer o Teu nome. Assim nós oramos nessa manhã, e Te agradecemos por tudo que Tu há de fazer em nosso meio, em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor? Amém. Alan. Bom dia, igreja, a paz do Senhor Jesus, amém? Somos o povo mais feliz da terra, sabe por quê? Quem sabe me dizer? Porque temos Jesus, amém? Amém. Vamos louvar a Ele então com alegria, com gratidão. As palmas! Obrigado, Senhor, pela Tua presença nesse lugar, Pai. A Tua alegria, Pai, deve ser abundante. Somos o povo mais feliz da terra. Temos fé para vencer o mundo. Com fé as montanhas vão cair. Com fé a tristeza vai sair. Com fé a vida vai mudar. Com fé eu posso testemunhar. Aleluia. Somos o povo mais feliz da terra. Temos fé para vencer o mundo. Com fé as montanhas vão cair. Com fé a tristeza vai sair. Com fé a vida vai mudar. Com fé eu posso testemunhar. Eu falarei para a montanha e ao mar. E ela cairá, cairá, cairá. Eu falarei para a montanha e ao mar. E ela cairá, cairá. Vamos fazer lá, Vinícius, somos um povo. Somos o povo mais feliz da terra. Temos fé para vencer o mundo. Com fé as montanhas vão cair. Com fé a tristeza vai sair. Com fé a vida vai mudar. Com fé eu posso testemunhar. Eu falarei para a montanha e ao mar. E ela cairá.
essa alegria inunda os nossos corações. Que toda tristeza, todo abatimento fique lá fora em nome de Jesus. Porque a tua alegria é a nossa força. Aleluia. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus. O Senhor me ungiu. Oh, Ele é o nosso pastor. Ele cuida das suas ovelhas. Ele sabe as necessidades. Vamos declarar. O Senhor me ungiu, Ele é o meu pastor, e nada me faltará. Meu descanso é ficar junto às águas onde está meu sustento e meu lugar. Na sombra da morte vou em verdes pastos, sei que comigo Deus está, preparando a mesa, enchendo meu cálice e fazendo transbordar. Jesus, meu pastor.
Glórias ao teu nome, Jesus. Somos um só corpo em ti, Deus. Tu és o nosso pastor. Aleluia. Tu és bem-vindo em nosso meio, Senhor. Oh, que presença maravilhosa neste lugar. Oh, há um banquete, há uma mesa preparada. Glórias e glórias. Meu Deus, obrigado porque até aqui o Senhor nos ajudou, Pai. Não importem as lutas, as dificuldades, a Tua palavra nos garante que há um banquete nos céus preparado para cada um de nós, Pai. Obrigado, Deus, obrigado. Continuar adorando a Ele. Meus olhos estão em Ti. Feche os seus olhos. Fale com o Senhor nessa manhã. Você que chegou aqui na correria. Oh, aleluia. Meus olhos estão em Ti. Não posso deixar de Te ver. Seguro em Tuas mãos estou. A Tua palavra me diz eu não me guiar pelo que vejo aqui. Eu vivo pela fé em Ti, meu Deus. O vento pode soprar, o mar se enfurecer, o mundo pode me atacar, maior és Tu em mim, Deus da minha vida, Senhor da minha casa, dono do meu coração. Confio em Ti. A minha alma canta, quão grande és Tu, Senhor. Sobre tudo que vier contra mim, Tu és maior. Aleluia. O vento pode soprar, o mar se enfurecer, o mundo pode me atacar, maior és Tu em mim, Deus da minha vida.
nossos olhos estão em Ti, Jesus. Aleluia. A palavra de Deus diz que Elias estava fugindo naquela caverna e ele estava temeroso, e a voz do Senhor veio como uma brisa naquele momento. Muitas das vezes, em meio ao caos, em meio às dificuldades, nós temos até mesmo dificuldade, de ouvir a voz do Senhor, mas que tenhamos ouvidos espirituais para ouvir o que o Senhor quer falar conosco. Te peço, Deus, aqueles que entraram aqui com os ouvidos, ó Pai, tapados, abre nessa manhã, Deus. Fala com cada um, Pai, porque os nossos olhos estão em Ti. Tu és o Deus da nossa vida, Pai. Obrigado. Precisamos de Ti, Deus. Esquecer o que fizeste por mim, o alto é o céu, tua misericórdia é sem fim, como o Pai se compadece dos filhos.
de Ti, Senhor. A cada instante, a cada decisão que nós vamos tomar, Pai. No nosso falar, precisamos de Ti, Deus. No nosso agir, nós precisamos de Ti, Deus. Oh, nas dificuldades, ó Deus, nós precisamos de Ti. Nos momentos de alegria também, Pai, nós precisamos de Ti, Deus. No momento de enfermidade, Deus, oh, nós precisamos de Ti, Deus. Oh, Jesus, no momento de dúvida, Senhor, nós precisamos de Ti, Senhor. Oh, nós precisamos, Deus. Precisamos de Ti, Deus. Precisamos do Teu toque. Precisamos do Teu agir. Precisamos da Tua unção, Pai. Oh, precisamos do Teu perdão. Oh, aleluia. Oh, precisamos, Pai. Oh, precisamos de Ti, Deus. Porque não vale a pena viver sem Ti, Pai. Oh, Pai, abençoa cada um dos meus irmãos, Pai, que chegaram nesse momento. Aqueles que vão assistir, Pai, pelo canal do YouTube. Alcança, toca, Pai. Manifesta a Tua glória, Pai. No maravilhoso e poderoso nome que está acima de todo nome, Pai, que é o nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Deus. Você pode abençoar essa vida perto de você, essa presença de Deus maravilhosa. Deus te abençoe, querido. Em nome de Jesus. Aleluia. Você precisa do Senhor? Nós precisamos do Senhor todos os dias. Queria dividir com você alguns anúncios importantes. Começar lembrando a você sobre a importância de estar na igreja também durante a semana, né? Então você que costuma vir apenas aos domingos, eu queria te encorajar a estar aqui também durante a semana. Seja no culto de terça-feira pela manhã, às 9h30 da manhã, ou no culto de quinta-feira, às 19h30. Né? Desde que eu estou na igreja, que eu sempre ouço que de um domingo para outro é muito tempo. Então, que você possa fazer planos de começar a chegar também durante a semana na igreja. Ah, Eduardo, eu não posso vir à noite, mas tenho condições de vir pela manhã. Venha na terça-feira às 9h30 da manhã. Ah, eu prefiro vir à noite, de manhã eu estou trabalhando. Venha na quinta-feira às 19h30. É importante para a sua vida espiritual, é importante você estar sempre em comunhão com a igreja, é importante. Então faça planos de participar também da igreja durante os cultos de semana. Queria lembrar para você que hoje haverá cantina de doces, né, da Igreja da Criança aqui, ao término do culto ali na frente, você vai ter também, se você deseja ajudar a Igreja da Criança, né, está fazendo todo um preparativo de festa para o Dia das Crianças, e você pode comprar então os doces ali na parte da frente da igreja, com os irmãos ali da Igreja da Criança. Lembrar você também sobre o festival de inverno que ainda continua acontecendo na cantina. Se eu não me engano, quando eu saí de lá de trás tinha pudim de milho, tinha bolo de milho, tinha acho que 2 caldos, um de ervilha e um caldo verde, acho que tinha canjica. Então você não tem motivo para você sair correndo da igreja, amém? Você tem tanto participando lá na frente como aqui atrás. Tenha um momento de comunhão, sente, né? Possa comer alguma coisa, participar desse momento vai ser muito importante. Quero lembrar você também, eu quero falar sobre o que aconteceu na última sexta-feira, o jantar de casais, né? O encontro de casais aconteceu na última sexta-feira, foi uma bênção, né? Você que pôde estar aqui, eu tenho certeza que você foi abençoado, a palavra do Senhor veio de encontro aos nossos corações, e é interessante que cada vez que a gente participa de um evento, Deus fala uma porção daquilo que a gente precisa, né? Vou voltar a enfatizar de que Deus ele tem nos suprido com tudo que precisamos. Então, não foi diferente na sexta-feira, ouvimos ali uma palavra que veio de encontro ao coração, né? A gente entende que famílias fortes, famílias,
no Senhor, estruturadas, né, buscando a presença do Senhor, automaticamente, né, os nossos filhos serão abençoados, a família toda sendo abençoada, a igreja também está sendo abençoada. Então faça planos de participar. Quando houver um evento desse, faça a sua inscrição. É interessante que algumas pessoas, no início, quando abrimos a inscrição, alguns chegaram e falaram assim: vou fazer pela fé, ainda não tenho certeza se eu vou conseguir vir, né? Eu não sei se meu marido vai poder vir ou coisa assim, mas pela fé eu vou fazer. E assim, crendo que aquele passo, né, que ela estava dando ali, aquele investimento que ela estava fazendo iria trazer retorno, e trouxe, né? Então assim, faça planos de estar participando, não fique de fora, né? Eu tenho certeza que o momento de comunhão com outros casais, uma palavra direcionada para casais também vai abençoar muito a sua casa, o seu casamento. Então eu quero agradecer a todos que participaram, trabalhando, né, orando, sustentando esse jantar de casais, e que Deus seja louvado cada dia mais por tudo que é feito nessa igreja. Quero lembrar você também sobre a parte de doações, a parte de ação social da igreja, campanha do quilo funcionando, né? O cesto está ali atrás, próximo àquela antiga subida do berçário ali, está ali o cesto. Se você desejar participar desta obra social, é uma obra social que eu sempre falo que ninguém vê acontecer, mas que acontece, irmãos. O seu quilo de alimento não perecível tem sustentado famílias. Então, se você pode continuar fazendo, faça. Se você ainda não fez e deseja fazer, participe disso. Há de ser bênção na vida de muitas famílias. Então, não somente a campanha do quilo, que você pode depositar o seu alimento ali atrás ou trazer durante a semana, mas também a parte que nós também fazemos uma obra social que vamos lá na rua, né? Então, agora no dia 28, na próxima sexta-feira, o Ministério Luz na Noite fará uma visita às pessoas que estão em situação de rua, levando cobertores que foram doados. Se você for ali no corredor dos bebedouros, você vai perceber que tem uma caixa ali com bastante, graças a Deus, com bastante cobertores, doação de cada um de vocês, para levar, porque tem sido muito frio durante a noite. Você tem sentido frio durante a noite? Você imagina na rua, né? Mas eu creio que os irmãos vão poder visitar agora, na próxima sexta-feira, vão levar esses cobertores, vão levar o alimento, vão levar a palavra de Deus, vão falar daquilo que Deus pode fazer na vida de cada um que está nessa situação, e você pode fazer parte disso. Então você pode também ajudar com doações, conforme está aqui no banner, né, que você já viu várias vezes, mas absorventes, roupas, blusas, cobertores, casacos, meias. Ah, mas eu não sei se está muito bom. Sim, eu tenho certeza que você tem ali alguma roupa que você já não usa mais, ou a roupa diminuiu, né? Ou você cresceu. Brincadeira, gente, mas você deve ter alguma roupa que você possa doar e abençoar alguém, né? Então faça isso, participe desta obra. Da mesma forma, esse ministério também visita o abrigo infantil, né? Um trabalho muito importante, crianças que estão naquele abrigo, e a igreja tem se comprometido com esse abrigo com o leite integral. Então, como é que você pode participar? Trazendo 1 litro de leite integral, tanto aquele em caixinha ou o sachê em pó, você também pode trazer. Quando chegar aqui, a gente pede só que você identifique: olha, esse leite aqui não é para a campanha do quilo, é para o abrigo. Então, vai chegar diretamente para o abrigo. E também, eles estão precisando de fraldas, tamanho GG e XG. E essa visita será no sábado. O Luz na Noite visita os moradores nas ruas na sexta-feira à noite. E o pessoal do abrigo, que também é debaixo do mesmo ministério, visita o abrigo infantil no sábado pela manhã. Então, que você possa participar. Quero lembrar você também sobre dia 19 de agosto. Anota aí na sua agenda. 19 de agosto. Haverá um culto de celebração por 2 anos da nossa denominação, né? O culto será em Botafogo, às 10 horas da manhã. O preletor da manhã será o pastor Marcelo Aguiar. E estaremos ali celebrando o quê, irmãos? 2 anos dessa denominação. Então, que você possa fazer planos de estar lá para celebrar o Senhor por tudo que Ele tem feito, né? E Ele, com certeza, tem planos grandes para a sua obra. Não só mesmo para essa igreja local, mas para a sua obra. É do interesse do Senhor que possamos ir, pregar o Evangelho a toda criatura, falar do amor de Deus. Então você pode participar desse dia para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Amém? Olha, eu creio que são esses os anúncios. Pelo que eu vejo.
o último anúncio. Eduardo, eu não tenho visto o irmão tal. Então, se você sentir falta de algum irmão que não tem vindo à igreja, que não está vindo, né, procure um diácono ou procure diretamente o diácono responsável, que é o diácono Fernando, ou a Rita, a esposa dele, e fale dessa pessoa, porque nessa igreja existe um trabalho de visita aos lares, e faz visita a essas pessoas também, que estão um pouco distantes, por algum motivo não estão podendo vir à igreja. Então, se você detectar alguém que não está vindo, procure um diácono, procure o próprio diácono Fernando, fale dessa pessoa, né, para que a gente possa fazer um contato, para que a gente possa ir juntamente a essa pessoa, para saber o que está acontecendo, por que não está vindo. Então, preocupe-se também com aquele que não está vindo, mas que você tenha um pouco de intimidade ou tenha um contato telefônico, para que a gente possa saber o que está acontecendo. Amém? Eu queria saber nessa manhã se tem alguém aqui hoje nos visitando pela primeira vez. Primeira vez que eu estou vindo aqui. Você não vai precisar vir aqui na frente não, mas eu queria que você levantasse a sua mão aí onde você está, para que você possa ganhar um presente. Vai chegar até você agora uma lembrança. Mais alguém visita pela primeira vez nessa manhã? Não, né? Você está recebendo uma lembrança da nossa igreja. Seja muito bem-vinda no nosso meio. Que Deus abençoe. Como é que recebemos a pessoa? Amém? Que Deus abençoe você rica e abundantemente. Em nome de Jesus. Irmãos, chega o momento da oração. Eu tenho certeza que você tem motivos de oração aí no seu coração. Chegou aqui com algo no coração para colocar diante do Senhor. Mas eu queria dividir com vocês alguns pedidos de oração que temos constantemente orado na igreja, para que você possa lembrar. Temos orado por pessoas que estão enfermas, né? Ou que passaram por algum procedimento, estão em recuperação, que é o caso da Raquel, irmã da Lília, a Guiomar, mãe da Adelaide, a Leda, mãe da Beatriz, o Paulo Roberto de Souza, o pai da Mariane, que está em tratamento com a questão de diabetes, a glicose está muito alta, o pai do Carlos Guerra também está tratando a diabetes. Tive uma boa notícia agora pela manhã de que ele está melhor, graças a Deus. Ele dependia ainda de uma transferência, né? Sair de uma cidade para outra, 4 horas de viagem, mas pelo que está parecendo não será mais necessário. Mas Deus tem operado maravilhas, né? Deus, ele está no controle de todas as coisas. Fala aí para essa pessoa que está do seu lado: Deus está no controle. Isso. Declare que o Senhor está no controle de todas as coisas. Temos orado também pela Ruth, irmã da Noemi, pelo Henrique Torres, um jovem de 22 anos, que teve um mal súbito, né? Pela Maria do Carmo, que é irmã do nosso irmão Alexandre, da Ruth, né? Que está se preparando um pré-operatório para fazer uma cirurgia de um câncer que foi detectado. Tem um pedido de oração que chegou. O nome da pessoa é Marília. Ela está internada no Carlos Chagas, internada com uma certa preocupação. Ela está com um tumor no pâncreas, e que a gente possa orar também pela Marília. Orar pela Paloma, que nessa hora, não sei, já nasceu? Não, né? Mas já está lá no hospital. Letícia chega hoje. Nasceu? Nasceu? Amém, glória a Deus. Letícia já chegou. Amém. Que bom. Já deve ter chegado. Já tá gravando o texto, Letícia, né? Ou família, né? Envolvida com o teatro. Que bom, glória a Deus que Letícia chegou. Paloma deve estar bem. Eu não tenho muitos detalhes ainda, mas no decorrer do culto, se tiver algumas informações, a gente passa para você. Orar pela Rose, que vai fazer uma operação de catarata, se eu não me engano, né, Regina? Semana agora, terça-feira. Fernanda Flor, que é uma amiga da Fernanda aqui, conforme eu pude falar na quinta-feira, ela foi curada de um câncer, irmãos, né? E aí precisou fazer um transplante de medula, só que esse transplante de medula está dando algumas complicações. Então vamos orar, né, para que tudo isso se dissipe, que tudo isso se resolva e que ela possa dar continuidade à sua vida em tranquilidade, porque Deus já operou grandes milagres. Mas ela precisa de um milagre muito específico, que ela precisa tomar um medicamento que custa apenas R$18.000. Aos nossos olhos, um desafio e tanto, né? Mas o que é isso para Deus? Não é nada. Então, oremos nessa manhã pedindo que o Senhor possa abrir as portas, né, e que o recurso necessário chegue à vida dela, para que ela possa logo, logo estar em casa. Continuar orando pelos moradores do Jordão, Curicica,
Camorim, Colônia, todos os arredores da Taquara que muitas vezes estão sofrendo por falta de segurança, né? Por violência. Orar pelos filhos de irmãos que não querem mais vir à igreja e também orar pelas finanças da igreja. Você tem agora a liberdade de se ajoelhar, se desejar, para que você possa colocar diante do Senhor os seus pedidos, né? Então você tem esse momento agora, você tem liberdade para isso. Aleluia, louvado seja o teu nome. Pai bendito e amado, colocamos os nossos pedidos diante do teu altar nessa manhã. Estamos aqui, Senhor, porque sabemos que os teus ouvidos estão atentos às orações que são feitas nesse lugar. Pai bendito e amado, vem com provisão para aquele que necessita de provisão. Pai, ministra a cura divina, um milagre para aquele que clama por ti, por um milagre nesta manhã. Pai bendito, liberta aquele que está encarcerado, Senhor amado, por alguma situação. Traz liberdade para essa vida em nome de Jesus. Pai amado e bendito, abençoa famílias aqui neste lugar. Abençoa casamentos, abençoa relacionamentos, Senhor. Meu Deus, que em nome de Jesus a nossa casa seja, ó Pai, repleta da Tua presença, da Tua paz. Pai querido e amado, em nome de Jesus, que as nossas orações possam ser atendidas e que a Tua vontade seja realizada em cada um de nós aqui, meu Deus. Colocamos diante de Ti esses pedidos que falamos agora como igreja do Senhor, clamando pelos nossos irmãos. Te pedimos que aqueles que precisam de cura sejam curados para a glória do Teu nome e que sejam um testemunho vivo do Teu poder e que possam testemunhar das maravilhas que Tu tem operado nos dias de hoje, porque Tu és o mesmo ontem, hoje e será para todos sempre. Amado Deus, também Te peço, Pai, que Tu possas abrir portas para aquele que depende de uma autorização, depende de, Pai, uma autorização de um juiz ou de
de uma liberação médica, uma liberação de um plano de saúde. Pai, em nome de Jesus, a última palavra sempre será a Tua, e nós colocamos a nossa esperança em Ti. Oh Deus, não no contato que temos ou em alguém que conhecemos, mas colocamos a nossa esperança em Ti, porque cremos que tudo está determinado por Ti. Os nossos dias já estão todos eles determinados, quando nenhum deles havia ainda. Oh meu Deus, Tu já conhecia cada um deles, então eu te peço, em nome de Jesus, opera maravilhas. Mas também te pedimos, Senhor, oh Pai, que o ir e vir do Teu povo, Deus, possa ser em paz e tranquilidade. Temos vivido momentos aqui nesse bairro, Senhor, muitas vezes em que se torna perigoso, de alguma forma é difícil sair à noite, por algum motivo, dependendo da localidade. Meu Deus, em nome de Jesus, que todo poder paralelo caia por terra, em nome de Jesus. Que toda opressão, Senhor Deus, que toda violência caia por terra, em nome de Jesus. Meu Deus, traz paz e tranquilidade a este bairro, que as forças de segurança, oh Deus, possam fazer o seu trabalho com excelência e possam prover a segurança necessária para a sociedade. Meu Deus, que livra-nos do homem violento, da bala perdida. Meu Deus, livra-nos de todo acidente, de toda imprudência ou imperícia na rua, meu Deus. Te pedimos a Tua bênção sobre nós, oh Pai, o Teu cuidado sobre nós. Pai, que em nome de Jesus possamos ir e vir em segurança. Pai, também toma nas Tuas mãos as famílias, toma os filhos de famílias da igreja que por algum motivo não desejam mais vir à Tua casa. Que o mundo tem oferecido muitos manjares, Senhor, mas que, oh Pai, o Teu Espírito Santo possa direcionar os nossos filhos. Clamamos agora pelos nossos filhos, Senhor, te pedindo, Deus, que a adolescência, a juventude, Senhor, dos nossos filhos seja abençoada por Ti. Oh meu Deus, que o prazer deles esteja, Senhor, em estar em Tua presença. Sabemos, Deus, que a tecnologia muitas vezes traz o acesso a coisas que vislumbram os jovens, mas Deus, que em nome de Jesus, oh Deus, o temor ao Senhor seja, Deus, uma marca nos nossos filhos. Nos ajuda a criar os nossos filhos debaixo do Teu temor, debaixo, Senhor, da Tua palavra, e que eles não se desviem dos Teus caminhos. Cuida, Senhor, eu te peço pelas amizades dos nossos filhos, Senhor. Nós não podemos estar em todos os lugares que eles estão, ou falar, ou saber tudo que eles fazem, ou no celular, ou falam com pessoas, Pai, mas eu te peço que as amizades dos nossos filhos sejam amizades que sejam bênção na vida deles, que sejam amizades que professam o Teu nome, que tenham os mesmos desejos de Te agradar e Te honrar, meu Deus. Livra, Senhor amado, de mais influências, livra, Senhor, os nossos filhos. Pai, também colocamos diante de Ti a igreja, as finanças da igreja. Pai, esta obra, Senhor amado, ela é mantida, Senhor amado, a provisão desta obra vem de Ti, e Tu tem nos dado a oportunidade de participar disso. Tu tem nos dado a oportunidade de fazer parte como mantenedores dessa obra. Então eu te peço, aviva em nós o desejo de mantermos essa obra. Oh Pai, aviva em nós o amor, o entendimento, a fidelidade para com as finanças da igreja. Que em nome de Jesus cada desafio dessa igreja possa ser vencido, não por uma doação extraordinária, mas pelo povo que congrega neste lugar. Eu te peço a Tua bênção sobre nós, que possamos ter, Deus, a provisão necessária para o mantimento do nosso lar e que possamos ser gratos e fiéis com tudo aquilo que se chega até nós. Entregamos, Senhor, tudo em Tuas mãos. Te agradecemos pelo nascimento da Letícia, que nesse momento, Pai, Paloma também esteja bem, que tudo esteja transcorrendo na mais perfeita paz, e que logo Letícia esteja aqui, Pai, nessa igreja, Deus, adornando essa família que é mais do que abençoada. Pai, te agradecemos por tudo que Tu fez e por tudo pelo que Tu há de fazer na vida dessa família. Pai, somos gratos a Ti por tudo e entregamos as nossas orações em Tuas mãos nessa manhã, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se sentar.
Amém. Vamos participar agora do momento das ofertas, momento em que você pode abençoar a obra do Senhor também, com o fruto do seu trabalho, com o fruto da bênção que tem chegado até você, da provisão que tem chegado até você. As irmãs estão aqui à frente com os envelopes. As irmãs podem distribuir os envelopes, por favor. Você, se desejar um envelope, basta levantar a sua mão, chegará até você. Os diáconos estão com as maquininhas também disponíveis. Caso você deseje utilizar uma maquininha de débito ou crédito, basta você levantar a sua mão, eles chegarão até você. Haverá um segundo momento onde você poderá depositar a sua oferta nas salvas, mas você pode agora, se desejar, pedir um envelope para que você possa participar desse momento. Aqui na transmissão estão as chaves Pix. Caso você precise fazer alguma transferência, você pode tirar foto desse banner, né? Caso você deseje, para que você possa guardar e que você possa abençoar a obra do Senhor, amém? Se você já tem um envelope preparado, trouxe de casa, deseja entregar aqui à frente, você pode vir até aqui à frente. Eu estarei recebendo das suas mãos e pedindo a bênção do Senhor sobre a sua vida, amém? Amém. Você pode ficar de pé? Conforme eu falei, vai ter um segundo momento onde você pode depositar a sua oferta. Mas eu queria que você estendesse as mãos aqui para frente para que a gente possa orar e agradecer a Deus. Amado Deus e Pai, te louvamos e te agradecemos por todo o recurso que se chega a esta casa nessa manhã. Te pedindo, Deus, que a tua bênção, ó Deus, a tua provisão seja sobre cada lar aqui representado, sobre os meus irmãos. Ó Pai, que aquele que pôde participar nessa manhã seja ricamente abençoado. Ó Pai, mas aquele que também não pôde por algum motivo participar nesta manhã, Pai, que a tua mão esteja sobre ele, provendo, abrindo portas, criando condições, abençoando cada dia mais. Meu Deus, que no nome de Jesus, Senhor, essa igreja seja abençoada e que todos esses recursos aqui possam ser suficientes, Pai, para que os desafios da igreja sejam todos eles pagos, cumpridos. Meu Deus, Tu és o provedor desta casa e nós cremos nisso, Senhor. Então por isso nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se sentar, os irmãos passarão as salvas, você pode depositar a sua oferta em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor? A ti adoração e derramar meu ser é o que meu coração
deseja toda manhã te imaginar, é me inspirar pra te dizer que estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Te agradecemos, Senhor. Aleluia. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 13. Vamos meditar nessa manhã, nesse versículo. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Amém? Todos acharam? Vamos ler juntos? Diz assim, então, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13. A graça do Senhor Jesus Cristo... Vamos ler, vamos de novo, vamos juntos, hein? Vamos lá. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém? Essa é a leitura, essa é a bênção que você recebe todo final de culto. Você lembra, né, quando termina o culto, o pastor costuma, né, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, né, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja sobre você, não é assim? Exatamente. E vamos falar um pouco sobre esta bênção que a gente recebe todo final de culto aqui, quando termina o culto e vamos para casa com essa bênção. Amém? Eu queria que você fechasse os seus olhos, curvasse a sua cabeça agora. Vamos orar. Amado Deus e Pai, te pedimos nessa manhã, Pai, que o Teu Espírito Santo possa conduzir todas as coisas que vamos falar aqui. Pai, que eu não atrapalhe de forma alguma a Tua vontade. Meu Deus, que em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo tenha liberdade para sondar os nossos corações, para falar, para transformar, para agir, ó Pai, no mais profundo do nosso coração. Eu te peço, Senhor, que a Tua bênção, a verdadeira bênção, Senhor Deus, possa nos alcançar nessa manhã. E desde já te agradecemos, no nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Chamada bênção apostólica. E por falar em bênção, vivemos dias... Como é que você... deixa eu reformular. Como é que você hoje se considera... eu sou um abençoado. O que faz você pensar assim, hoje eu sou um abençoado? É o quê? Silêncio total, né? Quando fala assim, você fala assim, eu sou abençoado. Você se baseia em quê para dizer isso? Calma, 5 de cada vez, gente.
Talvez você lembre assim, eu sou abençoado porque... Vamos começar pelas coisas que a gente está vendo, né? Eu sou abençoado porque eu tenho uma casa, eu sou abençoado porque eu tenho saúde, eu sou abençoado porque, graças a Deus, eu tenho um carro, graças a Deus, né? E você começa a enumerar. Muitas vezes é muito comum que a gente atribua o conceito de bênção a coisas que a gente tenha palpáveis. É muito comum a gente ter o conceito de bênção para aquilo que os olhos estão vendo. Né? A gente leu o Salmo 19 e que dizia que a palavra de Deus, né, ela é maravilhosa e ela restaura a alma. E muitas vezes há grandes bênçãos, muitas vezes não, todas as vezes há grandes bênçãos sobre as nossas vidas que nós não vemos com os nossos olhos. Que é o cuidado, que são outras coisas que Deus provê para cada um de nós. A palavra bênção é muito valorizada nos dias de hoje. É muito comum pessoas participarem de reuniões, de cultos, de algumas reuniões e dizer, foi uma, e o louvor foi uma. Não é assim que acontece? Você vê um versículo bíblico lá no seu WhatsApp e você diz, foi uma bênção. Então a gente acaba muitas vezes usando a palavra bênção para muitas coisas. A gente acaba usando a palavra bênção de forma tão rotineira no nosso dia a dia, que às vezes a gente perde o sentido realmente do que é a bênção, do que é ser abençoado por Deus. Quando algo ou alguém é bom, chamado de bênção. Quando vivemos um momento bom no culto ou ouvimos um testemunho, dizemos que foi uma bênção. Quando adquirimos algo ou somos presenteados, dizemos que fomos abençoados. Mas também isso acaba indo para o nosso dia a dia, no trabalho, na faculdade, em tudo que falamos. Poxa, que bênção, que bênção. Uma vez um homem de Deus pregando a palavra, e ele dizia que nos dias atuais muitas coisas são denominadas como bênçãos. O pastor André falava, acho que domingo passado, sobre não furte, né? Foi domingo passado, né? E aí, achei a Bíblia. Ai, Deus me abençoou, eu estava precisando de uma Bíblia dessa. Às vezes acontece, né? Ai, achei um dinheiro, é bênção. Dinheiro que estava lá no chão. Ainda, né? Sabe o que eu quero ressaltar aqui hoje é que muitas vezes as palavras que nós usamos no dia a dia, a gente precisa ter entendimento do que exatamente essa palavra significa. E também usá-la adequadamente, para que a gente possa realmente ter posse daquilo que Deus tem nos dado diariamente. Então, o que significa a bênção? O que você acha que significa verdadeiramente a bênção? Eu gostaria que você abrisse agora em Números, capítulo 6. Números, capítulo 6, versículo 22 a 27. Depois vamos retornar à bênção apostólica em Coríntios, mas agora eu queria te mostrar sobre uma outra bênção que aconteceu lá no povo de Israel, que está lá em Números, capítulo 6, versículos de 22 a 27. Você encontrou? Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor disse a Moisés, fale com Arão e com seus filhos, dizendo que abençoe os filhos de Israel do seguinte modo. O Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê a paz. Assim, os sacerdotes porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Veja que são poucos versículos, né? Mas vamos entender o que significa de fato essa bênção, né? Deus fala com Moisés, vai lá e fala com Arão e seus filhos, que eram os responsáveis, os sacerdotes, que eram responsáveis por abençoar o povo, né? Tanto que
só vou citar para você em Crônicas, 1 Crônicas 23:13. Eu vou ler para você aqui, você não precisa abrir. Diz assim: os filhos de Arão foram Arão e Moisés. Arão foi separado para servir no Santo dos Santos, ele e os seus filhos para sempre, e para queimar incenso diante do Senhor, para o servir, ou seja, servir ao Senhor, e para dar a bênção em seu nome. Então Arão era aquele que abençoava, tinha o sacerdócio, e ele era o que abençoava. Mas vamos voltar aqui a Números capítulo 6, versículo 22, onde ele começa falando com isso. Fale com Arão e seus filhos, dizendo que abençoe os filhos de Israel. Que abençoe os filhos de Israel. Era o papel de Arão. E aí o versículo logo abaixo, vem o 23 fala disso, vem o 24. Eu queria que você prestasse atenção em cada versículo para você ver o real significado do que é uma bênção. Versículo 24. O Senhor os abençoe e os guarde. Olha o que significa isso. Abençoar e guardar aponta para questões diárias de saúde, provisão, proteção, favores de Deus para com seu povo. Deus também, ele se preocupa em nos abençoar com as coisas cotidianas do dia a dia. Por isso eu perguntei lá no início, como é que você acha, como é que você considera que é abençoado? Eu sou abençoado porque Deus me abençoou dessa forma, porque eu tenho saúde, porque eu tenho provisão. Sim, isso é favor de Deus sobre nós. É cuidado sim de Deus sobre nós, é bênção de Deus sobre nós. E é importante que nós como igreja reconheçamos, dia após dia, todo o bem que o Senhor tem feito a nós. Não vivemos mais pelo acaso. Na verdade, nunca vivemos pelo acaso, Mas o Senhor já guardava. Você crê que o Senhor já guardava o tempo todo? Você é daqueles que fala assim, olha, eu estava longe do Senhor, mas Ele já vinha me guardando. Você já consegue olhar para trás e reconhecer, olha, eu estava longe dos caminhos do Senhor, não queria nem saber de igreja, mas em todo o tempo o Senhor me guardou? Exatamente. Então, abençoar e guardar, conforme ele começa no versículo 24, significa as questões diárias de saúde, provisão e proteção. Favores. Guarde essa palavra. Favores de Deus para nós. E a pergunta é, você que conhece um pouco da história do povo de Israel, de tudo que ele fazia, como fazia, esses favores eram merecidos por aquele povo? Não era, O povinho para murmurar. Está quente, murmura. Está frio, murmura. Está com fome, murmura. Estou cansado de comer maná, quero comer carne, come carne. E aí lá no meio ainda tinha aquele que levantava, eu queria as cebolas do Egito, Aquela coisa, muito comum. Quem se identificar aí, fica quietinho aí e tal, porque a gente é meio assim, Deus vai nos dando as coisas e a gente sempre, parece que nunca está satisfeito, A gente está sempre querendo algo que talvez nem precisemos. E eu tive a oportunidade, e assim, isso está muito fresco na minha memória, que um pregador falava sobre cobiça, E provavelmente o pastor André vai falar nos próximos domingos sobre cobiça, que ele está no decálogo falando dos 10 mandamentos e vai falar sobre isso. Mas só para você saber que a nossa sociedade do dia de hoje cobiça muitas coisas. A gente olha para o celular e cobiça. Poxa, apartamento bonito, hein? Carro bonito, hein? Aí olha para o teu carro e fala, não está caído, vou nem olhar para ele. E aí, E aí o celular bonito, E sabe, a gente está cercado de motivos para cobiçar. E muitas vezes a gente murmura, a gente reclama, muito parecido com esse povo aqui. Então, esses favores eram merecidos por aquele povo? Não eram merecidos por aquele povo. Esses favores imerecidos, ou seja, sem o merecimento daquele povo, vinham da parte de Deus para o seu povo por benevolência, por bondade, por fidelidade. Então eu quero te dizer nesse dia, nessa manhã, que a bênção do Senhor tem nos alcançado porque Ele é fiel, porque Ele é bom em todo tempo, porque Ele se importa em abençoar o seu povo. E aí ele continua, versículo 25.
Ele diz: o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O que isso significa? Resplandecer o seu rosto significa bondade, o cuidado de Deus sobre o seu povo, a sua bênção verdadeiramente. Nós não estamos largados ao acaso. Você acha que as coisas acontecem na sua vida, tipo, deixa a vida me levar? Qualquer hora acontece? Se eu desse oportunidade aqui para alguém falar, você tem vivido, você tem testemunhos para dar do que Deus tem feito na sua vida? Você tem visto a provisão, você tem visto, os detalhes do que Deus tem operado na sua vida? Você tem percebido isso? Porque Deus tem operado na sua vida. Irmãos, hoje mesmo, quando a gente fala de saúde, pessoas estão hoje num leito de hospital aguardando um procedimento, e nós estamos aqui. Você acha que isso é cuidado de Deus sobre a sua vida? É bênção do Senhor sobre a sua vida? Sim, é. E a gente precisa reconhecer isso. A gente não pode achar que isso é normal, porque não é. Quer ver a gente lembrar que não é? Quando a gente fica doente. Quando a gente fica doente e não pode vir à igreja, ou não pode fazer aquelas coisas que a gente costuma fazer diariamente, a gente lembra de que, poxa, mas é tão bom quando eu estou pleno, quando eu estou, guardado, é tão bom quando tudo vai bem. Mas aqui diz: o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês. Isso significa a bondade. Cantamos que o nosso Deus é bom, Como é que tem sido esse Deus bom para você? Como é que tem sido essa dose de bondade na sua vida? Você reconhece? Você tem provado assim, realmente o Deus a quem eu sirvo, o único Senhor, Ele é bom. Como é que tem sido essa bondade para você? Porque às vezes a gente passa quase que no automático. A nossa caminhada cristã, se a gente não tiver cuidado, ela vai passar automaticamente. 30 anos, 40 anos nos caminhos do Senhor e sem provar dos detalhes. Reconheça a Deus, reconheça a bênção de Deus em todos os detalhes. Mas Ele não somente diz aqui que fará resplandecer o seu rosto sobre vocês, e Ele diz também: e tenha misericórdia de vocês. Ter misericórdia. Pois eles reconheciam, aquele povo reconhecia que sem essa misericórdia da parte de Deus, não poderiam estar debaixo da bondade e da proteção de Deus. É tão bom quando a gente acorda. A primeira verdade que vem ao meu coração é que, mais uma vez pela manhã, as misericórdias do Senhor se renovam. Se não fosse a misericórdia, aí tu deve falar aí no seu lugar: só a graça e só a misericórdia. A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã sobre nós. Que Deus é esse que renova as suas misericórdias a cada manhã sobre nós? E ele continua, versículo 26, o Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê a paz. Levantar o rosto significa ver alguém de forma favorável. Levantar o rosto significa ver alguém de forma favorável, cuidar e tratar seu povo com o seu favor. Isso, eu estou falando desses detalhes para que você entenda que a bênção, quando era determinada sobre aquele povo, ela significava muito mais do que adquirir coisas, do que estar numa casa confortável, ou estar num carro confortável. Ela ia muito além do que isso. Demonstra comunhão. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto, demonstra comunhão e intimidade. Nós servimos a um Deus que deseja intimidade conosco. Como é que você entende essa intimidade? Eu tenho amigos meus mais chegados que irmãos, Eduardo, onde eu tenho intimidade para abrir o meu coração e falar do que eu estou sentindo. Eu tenho pessoas que são muito íntimas minhas, em que eu posso dividir as coisas que acontecem comigo. E como está sendo a sua intimidade com Deus? Você está dividindo as coisas com Deus? Você o considera íntimo? Eu quero te dizer que é da vontade dEle que eu e você sejamos cada vez mais íntimos de Deus.
Você tem se sentido íntimo de Deus? Ele? Estou juntinho com Ele. Tudo que acontece na minha vida, eu coloco diante dEle antes de fazer. Eu tenho intimidade com Deus. Eu sei que quando eu abro os meus lábios, eu falo e Ele está me ouvindo. Mas também existe o outro lado disso, que é quando nós não estamos nos sentindo tão íntimos assim. Que parece que o céu está fechado, que parece que as nossas orações não passam do teto do quarto, ou que parece que a gente vai para orar e chega ali, a gente não tem nem palavras para orar. A gente não tem nem o que dizer, porque se acha tão distante. Você não precisa dizer para mim, mas talvez você já tenha percebido momentos da vida em que você se ache distante de Deus. Mas eu quero te dizer que o Senhor sobre vocês levante o seu rosto, aponta para comunhão e intimidade. Ou seja, a bênção que estava sendo dada ali também apontava para comunhão e intimidade. O olhar de Deus sobre o seu povo de forma favorável tem como resultado, conforme ele diz no final desse versículo, e lhes dê a paz. O resultado de comunhão e intimidade com Deus, da bênção que vem sobre nós, também nos dá paz. E mais uma pergunta eu vou fazer para você. Como tem sido a paz no seu coração? Você tem visto, você tem provado, você tem vivenciado essa paz? Parece loucura, né, irmãos? Às vezes eu ouço alguns testemunhos assim, olha, aconteceu isso aqui. Eu vou dar um testemunho. Recentemente, um irmão postou lá um acidente de carro e aí ele falava assim, mas está tudo tranquilo, eu estou em paz. Se fosse daqui, bateu aqui, se tivesse batido mais 2 metros, tinha pego exatamente onde eu estava, na porta do motorista. Mas eu estou em paz. Que paz é essa? Que diante de um acidente, diante de uma má notícia, diante de um diagnóstico errado, você consegue ter paz. Porque a bênção do Senhor está sobre você, a verdadeira bênção está sobre você, e quando ela está, ela demonstra comunhão, demonstra intimidade, e automaticamente tem como resultado, paz. Vamos ao 27, e ele diz assim, os sacerdotes porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Israel, o povo de propriedade exclusiva de Deus, tem a bênção. Leva o nome de Deus como marca de sua propriedade e proteção. Ser abençoado por Deus também aponta para pertencimento. Nós pertencemos ao Senhor. Nós pertencemos ao Deus Todo-Poderoso. Nós somos o povo de propriedade exclusiva de Deus. Ver como extenso é o conceito de bênção. Nós fazemos parte do povo de Deus. Resumindo, a verdadeira bênção de Deus para o seu povo é algo muito mais abrangente e duradouro. A bênção de Deus nos alcança, e ela não nos alcança de forma temporária, ela é duradoura. A fidelidade de Deus é de geração em geração. Primeiro ponto, se reflete no cuidado diário, na saúde, na provisão, na proteção. Segundo ponto, se reflete na bondade e na misericórdia. Terceiro ponto, se reflete no favor, na comunhão, na intimidade, na paz e no bem-estar. E por fim, se reflete no pertencimento. Somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Você percebe que ser abençoado por Deus é muito mais do que uma palavra... que eu não gostaria de usar esse termo, mas que às vezes a gente usa como um jargão, tu é bênção, né? Parece que sai fácil assim, sem significado, significa muita coisa ser abençoado por Deus. Agora eu queria que você voltasse lá para 2 Coríntios capítulo 13, que é a bênção apostólica, a bênção que eu e você recebemos todo final do culto. 2 Coríntios 13, já está aqui no painel, se você quiser. Essa bênção que estamos vendo agora é uma síntese do Evangelho. Ela trata de graça, ela trata de amor e ela trata de comunhão. Ela é uma bênção trinitária, ou seja, aponta para a Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Todo final de culto, quando o pastor fala, a gente estende as mãos, né? E recebe essa bênção.
A graça de Cristo nos revela o amor de Deus. E o que é graça? Da mesma forma que estávamos falando lá na bênção sacerdotal, quando Arão abençoava o povo de Israel, a graça se reflete no favor imerecido. O favor que nós não merecíamos é a graça. A graça de Cristo nos revela o amor de Deus, que por sua vez nos dá a filiação por meio do Espírito Santo. Quando ele diz que essa bênção, ela é a síntese do Evangelho, porque ela fala de graça, ela fala de amor e ela fala de comunhão. E onde foi que essa graça começou a nos alcançar? Onde é que você acha que foi que essa graça começou a nos alcançar? O que aconteceu na história e que foi uma verdadeira mudança a partir dali? Não entendi. Não entendi. Da cruz? Exatamente. A obra da cruz, o sacrifício de Jesus, nos deu acesso. O sacrifício de Jesus no nosso lugar, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Por causa da obra vicária de Cristo, nós recebemos a graça. Recebemos com abundância o amor do Pai e gozamos da comunhão plena com o Espírito Santo de Deus. Veja como é extensivo, como é grande o conceito dessa bênção. Então vamos ao texto. Ele começa dizendo: a graça do Senhor Jesus Cristo. A graça do Senhor Jesus Cristo, então, para que você guarde a palavra graça, a graça é o favor imerecido para quem não merece. É uma benevolência de Deus para aquele que não merece. Graça é tudo o que eu preciso, mas não mereço. Graça da parte de Deus para nós é tudo o que eu preciso, porém não mereço. Essa graça é revelada a nós em sua encarnação, morte e ressurreição. Tudo aquilo, quem esteve aqui na quinta-feira, o Gustavo esteve pregando sobre a ressurreição e falando das coisas maravilhosas que aconteceram ali, do sacrifício, da última ceia, de tudo. E eu achei interessante que ele trouxe à tona de que Jesus foi para a cruz não porque Judas o traiu. Jesus foi para a cruz não porque os soldados o prenderam e levaram na marra para lá, não. Jesus foi para a cruz porque fazia parte do plano perfeito de Deus. Para vencer, para que hoje nós pudéssemos vencer o poder do pecado. Então, Jesus participou de tudo aquilo ali, mas tudo estava sob o controle de Deus. E Ele se fez, padeceu em nosso lugar. O cumprimento do plano de Deus, o cumprimento de todo esse plano, revela a sua graça. A reconciliação do homem a Deus, que foi o que aconteceu na cruz do Calvário, porque até então, o que aconteceu no Éden? Houve uma separação. O homem pecou e foi separado. E aí todo o Antigo Testamento vinha aqueles sacrifícios, vinha tudo aquilo, exatamente para que tivesse um acesso a Deus. E Ele vem. Ele nasce, Ele cumpre o plano, Ele vai para a cruz, Ele padece no nosso lugar, morre na cruz, ressuscita, para quê? Para cumprir o plano e para que nós tivéssemos novamente acesso a Deus. E nós merecemos isso, irmãos? Não merecemos isso. Somos pecadores, falhos, realmente não merecemos isso, mas a graça de Deus, ela nos alcançou. A salvação que foi nos dada revela a sua graça. Não somos salvos por aquilo que fazemos para Deus, mas por aquilo que Jesus fez por nós. Guarde isso, não somos salvos por aquilo que fazemos para Deus. Nada do que fazemos pode garantir a nossa salvação. Não é pelo nosso merecimento. Eu trabalho muito, eu faço muito, eu estou envolvido demais. Não, isso não vai fazer diferença, porque a nossa salvação é mais por aquilo que Jesus fez por nós, pela cruz. Queria que fôssemos a Efésios capítulo 2, versículo de 1 a 10. Efésios capítulo 2, versículo de 1 a 10.
Já está aqui no painel. Vamos ler. Diz assim: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo um príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. E aí ele diz: pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque, olha o versículo 8, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura deles, criado em Cristo Jesus para boas obras, a quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Somos, pela graça, vocês são salvos. Pelo favor imerecido de Deus, vocês são salvos. E isso é mediante a fé. E ele faz questão de deixar claro que não é pelas obras para que ninguém se glorie. Eduardo, então assim, sou salvo, não preciso mais das obras? Você precisa. Uma vez que você foi alcançado, foi salvo por Deus, está debaixo da graça do Senhor, é para quê? Para que eu e você possamos ter boas obras. Eu tive a oportunidade de pregar sobre Colossenses nos cultos de terça-feira, quando eles eram à noite, e teve uma passagem que dizia que eleitos de Deus. E aí dizia que nós fomos eleitos, nós não fomos agraciados, né, com a salvação, porque nós éramos obedientes. Não, nós, por sermos alcançados pela graça de Deus, para que nós passássemos a ser obedientes. Não depende do que a gente faz, irmão, depende de Deus. Ah, eu sou muito bonzinho, por isso eu vou ser salvo. Não, pelo contrário, você foi salvo para fazer boas obras. Você foi salvo para fazer diferença, para expressar verdadeiramente o caráter de Cristo. O Hernandes Dias Lopes resume em algumas frases a questão da graça. Ele diz: a graça do Senhor Jesus Cristo trouxe luz a quem vivia na escuridão. Preste atenção. Trouxe liberdade a quem era escravo. Trouxe vida a quem estava morto nos seus delitos e pecados. Aos que merecerem apenas o juízo, o Senhor oferece graça. Sempre que a bênção apostólica é impetrada, ou seja, no final do culto, estamos declarando que fomos salvos pela graça e que necessitamos dessa graça para prosseguir vitoriosamente na nossa vida cristã. Precisamos entender o que Deus fez por nós. Engraçado que quando a gente fala de graça, nessa bênção apostólica, a gente também remete lá para Números, que ele não usou o termo graça, mas ele falou de outra forma. O mesmo favor que é citado na bênção apostólica em 2 Coríntios, aponta para Números, capítulo 6, versículo 24, quando ele diz: o Senhor os abençoe e os guarde, ou seja, o Senhor esteja sempre favorecendo vocês. Deus é perfeito, irmãos. Deus é perfeito. Mas não é só a graça de Jesus, ele também fala do amor de Deus, o Pai. Fala para mim uma coisa, o que você entende por amor de Deus? Como é o amor de Deus? Como é que é o amor de Deus? Quando você começou a entender sobre amor, o que você guardou na cabeça? O que é amar? Talvez você tenha um conceito de amar: eu amo a minha esposa, eu amo os meus filhos. E o amor de Deus? O que você entende pelo amor de Deus?
Mas o amor de Deus, ele depende de circunstâncias? A gente tinha que ser perfeito para ser amado por Deus? Ele esperou a gente ficar, olha, agora tá legal. Não tá muito bom não, mas já dá. Agora eu vou te amar. Foi assim? Ele nos amou quando? Quando nós estávamos completamente afastados dele. A cruz não foi por, eu estou indo para a cruz só por essa meia dúzia aqui que está, perfeitinho. Não, a cruz, ele se fez, a morte de cruz foi para nós, pecadores. O amor de Deus é algo maravilhoso. O amor de Deus é a fonte do favor, é a fonte da graça, do favor de Deus. Preste atenção nisso. Deus não passou a nos amar depois que Cristo morreu por nós, mas Cristo morreu por nós porque Deus nos amou primeiro. Mandar o seu filho, o único filho, o unigênito do Pai, para a cruz, para sofrer tudo aquilo, é a maior prova de amor por mim e por você. Porque era do desejo de Deus que nós tivéssemos vida com Ele de novo. Estávamos separados, estávamos longe e sem acesso. Mas a cruz nos trouxe o acesso ao Pai. Às vezes eu paro para meditar em algumas coisas e eu penso assim, a gente faz tanta coisa de forma rotineira que a gente perde o sentido das coisas. O Antigo Testamento relata que quando, se você ler o Pentateuco, os primeiros 5 livros, os livros escritos por Moisés, você vai ver que para que o povo tivesse seus pecados perdoados, tinha todo um cerimonial. Tinha que levar um animal perfeito, sem defeito, para chegar lá e entregar para o sacerdote sacrificar, para que os seus pecados fossem perdoados. Uma vez por ano ele ia lá, ou 2 vezes por ano ele ia lá, levava isso. Leia os primeiros 5 livros que você vai ficar, meu Deus, quantos detalhes. E aí, o que acontece? Nós vivemos num tempo onde Jesus já veio, já cumpriu o plano perfeito, já aplacou a ira de Deus na cruz. E como é que são perdoados os meus e os seus pecados hoje? Você mata algum animal para isso? Não matamos mais, não sacrificamos mais animais para isso. O que a gente faz para que os nossos pecados sejam perdoados? A palavra lá diz, lá em Mateus, que vá para o seu quarto, feche a sua porta, e em secreto, fale com Deus, e Ele em secreto te responderá. Quando você se ajoelha, como você fez aqui há minutos atrás, e começou a clamar ao Senhor, e falar assim, eu perdoo os meus pecados, você crê que foi perdoado os seus pecados? Você precisou sacrificar alguém? Precisou sacrificar algum animal? Não, porque hoje nós temos acesso. Eu creio que o Senhor está presente aqui no nosso meio, você crê? Para aquele povo de Israel era impossível estar na presença de Deus como nós estamos hoje, irmãos. E isso é o amor de Deus por nós. Isso é aquela dose que a gente não tem nem como mensurar de tamanho amor de Deus por nós. Quando nós estamos aqui cantando, louvando, nós temos a certeza de que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Às vezes a gente está aqui ministrando daqui de cima e olha, e tem todo tipo de pessoas na congregação. Tem aquele que está se derramando, mas tem aquele que está sério. Parece que ainda não conseguiu se conectar com aquele momento ali. Eu quero te dizer que todas as vezes que você chegar neste lugar e tiver a oportunidade de abrir os teus lábios em louvor e adoração, lembre-se do amor de Deus por você. Lembre-se, mas olha, está tudo muito difícil, a vida está muito difícil, eu não tenho motivos para louvar o Senhor. Volte para a cruz. Lembre da cruz. Lembre do que Ele fez em favor de nós. Seu amor levou a Deus a dar o seu próprio Filho. Ele não poupou o seu Filho, Jesus Cristo, para cumprir o plano perfeito. O amor de Deus por nós não pode ser definido em palavras, irmãos. A gente poderia ficar aqui o dia inteiro tentando criar uma definição do amor de Deus, mas Ele supera em todas as coisas. Tem gente que fala assim, às vezes a gente, numa conversa normal entre amigos de trabalho, alguém fala assim, se não fosse Deus eu já estava morto há muito tempo.
Se não fosse o plano de Deus na minha vida, eu já estava morto há muito tempo. Você reconhece isso em alguns momentos da sua vida? Ah, se não fosse Deus, eu já não estaria aqui há muito tempo. E é assim mesmo. Esse amor não está fundamentado em quem somos ou no que fazemos. Simplesmente Ele nos ama. Ele nos ama. Não à toa, João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, completa, mas tenha a vida eterna. Eduardo, e o que acontece? Esse amor é maravilhoso, ele supera as nossas expectativas. E eu quero também te dizer que nada e nem ninguém pode nos separar do amor de Deus. Nada nem ninguém. Romanos 8,31 diz assim: que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, povo bom de Bíblia é outra coisa, né? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará? Preste atenção nisso. É o versículo 35 do capítulo 8. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte... Vamos ler o 38, está aí? Tá. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Nada poderá nos separar do amor de Deus. Ele nos ama. Tem pessoas que têm dificuldade de reconhecer o amor de Deus porque não tiveram o amor de pai. Tem uma série de complicações, né, da vida, mas eu quero te dizer: busque a Deus. Busque conhecer esse amor. Busque vivenciar esse amor. Olhe ao seu redor. Perceba. Contemple. A nossa vida do hoje não permite que nós contemplemos as coisas. A gente está tão acelerado, tão conectado a tantas coisas, que a gente não para contemplar as coisas que estão ao nosso redor. Experimenta, quando você estiver indo para casa, contemplar as coisas que estão ao seu redor. O dia é lindo. Ah, Eduardo, isso é a história da carochinha, você está querendo me emocionar. Não, não estou querendo te emocionar, eu estou querendo te mostrar onde está o amor de Deus. O dia é lindo, as coisas que estão, a perfeição dos detalhes de Deus em cada coisa ao seu redor. Talvez você sente lá na sua casa, a cabeça está a mil, mas você não está vendo que seus filhos estão sentados ali, que sua esposa está ali, que estão todos ali reunidos bem. Talvez você não reconheça, mas isso é a prova do amor de Deus sobre a sua vida. Lá em Números, e a gente já está terminando, o versículo 25 também, na bênção de Arão lá, também reflete do amor quando diz: o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. Isso também aponta para o amor de Deus para conosco. E por fim, ele fala da comunhão do Espírito Santo. Estejam com todos vocês, isso já em Coríntios. A comunhão do Espírito Santo. Jesus veio, viveu, morreu, ressuscitou. No início do livro de Atos fala que ele foi assunto aos céus e que ele foi para os céus e ele voltará. Não esquece disso não. Ele veio, ele cumpriu todo o plano e foi. E os anjos disseram: da mesma forma que ele foi, ele voltará. Você está com expectativa da volta dele?
Você está vendo que as coisas estão acontecendo aí? Está cada dia mais próxima essa volta? Esteja na expectativa. Mas ele foi e deixou conosco quem? E o que o Espírito Santo tem feito na nossa vida? Tínhamos pressentimentos, hoje a gente tem aquela voz quase que audível aqui, ó, que diz assim: não vai por aí não, meu filho. Faz assim. Ele nos orienta, ele nos vocaciona, ele nos ajuda a perseverar. Esse é o Espírito Santo de Deus. Não à toa você tem ouvido constantemente, cada um que sobe, tem a oportunidade de subir nesse púlpito, fala que nós precisamos de quem? Do Espírito Santo todos os dias. Precisamos ser cheios do Espírito Santo todo dia. E a bênção apostólica diz: e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Conhecemos a graça de Jesus e experimentamos o amor de Deus mediante a comunhão do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é o nosso alvo, irmãos. Ah, mas eu sou pecador. Sim, você é, eu sou. Somos pecadores. Mas o Espírito Santo habita em nós. Somos santuário do Espírito Santo, amém? Cuida da sua saúde aí, que você tem que ser um santuário legal, hein? Tem que ser um bom santuário, né? Cuida da sua saúde. Cuida porque o Espírito Santo de Deus habita em você. Somente Ele pode aplicar em nós a graça, nos revelar o amor de Deus e nos convencer do pecado, regenerando-nos e santificando a nossa vida. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Às vezes as pessoas falam assim: poxa, mas eu falo tanto de Cristo para alguém, eu falo que Deus faz, que Deus acontece. E às vezes a gente fica se perguntando: parece que não tem eficácia o que eu estou falando, parece que o meu testemunho não tem eficácia. Meu querido, eu e você só estamos aqui porque o Espírito Santo nos convenceu. Não foram as palavras de pessoas, não foram. Foi o Espírito Santo que nos convenceu. Foi Ele que nos alcançou. E eu quero te dizer que quando Ele alcançar, talvez, preste atenção nisso, talvez você ore por pessoas, você peça a Deus que possa alcançar familiares. Creia que no tempo oportuno, quando o Espírito Santo de Deus tocar nessa pessoa, será irresistível. Como foi com você e como foi comigo. Você lembra da sua conversão? Você lembra? Você pôde resistir a isso? Você até tentou, né? Não vou dar mole não, eu sou brabo, não vou lá não. Não, eu só vou até aqui, ó, daqui para lá não passo. E aí quando Ele atingiu o nosso coração, quando Ele entrou, quando Ele começou a fazer a obra, foi algo irresistível. Deus Pai planejou a nossa salvação, Deus Filho executou a nossa salvação e o Espírito Santo aplica em nós diariamente a nossa salvação. Olha como essa comunhão com o Espírito Santo é importante. O resultado é que o Espírito Santo nos convence do pecado, nos regenera, nos sela para o dia da redenção e nos dá a bênção de termos comunhão com Deus e uns com os outros. Em Efésios capítulo 5, versículo 18, diz assim: e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem encher do Espírito. Que eu e você busquemos ser cheios do Espírito Santo. Irmão, sem Ele nada vamos fazer, nada poderemos fazer. Não vai adiantar subir aqui e tocar da melhor forma ou cantar da melhor forma, não vai adiantar falar daqui da melhor forma, melhor teoria, não vai adiantar falar as palavras para as pessoas, se não tiver o Espírito, se não tivermos comunhão com o Espírito Santo, nada terá eficácia. Para executarmos algo na obra de Deus, precisamos estar cheios do Espírito Santo, precisamos ter comunhão com o Espírito Santo. Lá em Números, capítulo 6, vou fazendo um link lá com Números 26, o versículo 26 dizia: o Senhor sobre vocês levante seu rosto e te dê a paz. Isso leva para comunhão, intimidade. E essa comunhão é com o Espírito Santo. Essa é a importância da bênção apostólica.
Quando ela é impetrada, estamos nos colocando debaixo do amor do Pai, da graça do Filho e da comunhão do Espírito Santo. Não despreze a bênção apostólica. Guarde isso. Eu vou embora, falta 5 minutos para ir embora. Não despreze o final do culto. Quando o pastor daqui de cima traz essa bênção, hoje você está entendendo um pouco mais do que significa cada frase dessa bênção. Então, para você levar no seu coração, e eu preciso dos músicos aqui em cima, me dá uma ajuda, pessoal do louvor. 5 pontos. Primeiro deles, a verdadeira bênção de Deus para o seu povo é algo muito mais abrangente e duradouro. Não é aquela palavra que sai sem sentido da nossa boca, seja abençoado. Não. Vimos hoje que lá em Números, a bênção significa cuidado, saúde, provisão, bondade, misericórdia, comunhão, intimidade, paz, bem-estar, pertencimento. Somos o povo de propriedade exclusiva de Deus. Ponto 2. A bênção apostólica, essa bênção que vamos fazer no final do culto, ela trata de graça, de amor e de comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quer um resumo do Evangelho? A bênção apostólica fala a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo. Ela é um resumo. Ponto 3. Graça é um favor imerecido para quem não merece. É essa graça aí da bênção. Ponto 5. Conhecemos a graça de Jesus e experimentamos o amor de Deus mediante a comunhão do Espírito Santo. Que você possa refletir sobre essas coisas. E eu pulei um ponto, desculpa, o ponto 4 era: o amor de Deus é a fonte da graça, do favor de Deus. Reflita sobre isso. Eu queria que você ficasse de pé aí no lugar onde você está. Corro para mais perto de ti. Esse hino, a mídia me ajuda. Você pode colocar a letra desse hino aqui primeiro, antes da gente começar? Corro para mais perto de ti. Quando você falar de bênção, lembre do significado real dessa palavra. Lembre do que realmente ela significou para o povo de Israel, significa para nós, a igreja do dia de hoje. Olha esse hino, ele diz: corro para mais perto de ti, quero estar mais perto a cada dia, Senhor. Passa para mim, Betinho, por favor. Bênçãos não irão me distrair. Por quê? Busco intimidade com quem? Com quem? Com quem? Busque a intimidade com o abençoador e não as bênçãos. Segue, por favor. Amo tua presença, não abro mão de estar junto a ti. O refrão: tua presença que me fortalece, a bênção que te enriquece. Que mais? A tua alegria é minha força, Senhor. Tua verdade é o que me faz saber que juntos tudo posso ter, mas a tua presença é o que, irmãos? É a maior das bênçãos. Estar na presença é a maior das bênçãos. Vamos cantar? Corro para mais perto de ti. Aleluias. Quero estar mais perto a cada dia, Senhor. Bênçãos não irão me distrair. Busco intimidade com quem me abençoou. Amo tua presença. Não abro mão de estar junto a ti. Aleluia. Tua presença é o que me fortalece. A bênção e me
A tua alegria é minha força, Senhor. Tua verdade é o que me faz saber que juntos tudo posso ter, mas a tua presença é a maior das bênçãos, Senhor. O refrão, tua presença. Tua presença é o que me fortalece, a bênção que me enriquece. A tua alegria é minha força, Senhor. Tua verdade é o que me faz saber que juntos tudo posso ter, mas a tua presença é a maior. Mais uma vez a tua presença é a maior. mais uma vez. A tua presença é a maior das bênçãos, Senhor. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Aleluia! A tua presença é a maior das bênçãos, Senhor. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Aleluia. Que você, ao terminar o culto aqui, você possa participar em comunhão com os irmãos, né? Que o Senhor possa continuar falando ao seu coração sobre isso que falamos aqui nessa manhã, e que você faça planos de estar aqui à noite, amém? Feche os seus olhos. Amado Deus e Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado, Deus, pelo teu Espírito Santo, obrigado pela graça, obrigado pelo amor, oh Deus, obrigado pela tua obra, oh Deus, obrigado, Pai, porque tu tem se importado com cada um de nós, tu nos amou primeiro, oh aleluia. Que possamos provar desse amor, dessa graça, dessa comunhão com o Espírito Santo a cada dia. Eu te peço agora, ô Pai, nos abençoa na nossa comunhão, leva-nos também em paz e segurança aos nossos lares, que possamos estar aqui todas as vezes que essas portas se abrirem. Ô Deus, renova o nosso coração e que a tua bênção nos alcance verdadeiramente. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as consolações e a comunhão do Espírito Santo seja sobre nós, Igreja do Senhor, não só hoje, mas para todos sempre. E você, Igreja do Senhor, diga amém. Amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus. Amém.